Gravando. Prezados, a apresentação em questão refere-se ao trabalho proposto pela professora Graciele Bordim Colpo, no qual devia-se fazer uma avaliação técnico-econômica de soluções de dimensionamento para a rodovia BR-103. Os dimensionamentos deveriam ser pelo método vigente do DENIT, conhecido como método Murilo, e também pelo software Medina. O grupo 1 é formado por mim e pelas minhas duas colegas. Pela Carol. E pela Raquel. Então, partindo do pressuposto do método do Denial Murilo, este método, então, ele pertence ao grupo dos métodos dos projetos empíricos, onde ele se baseia no desempenho observado ao longo do tempo e por experiências em campo. Mesmo ele sendo utilizado dessa maneira, ele ainda é o método mais utilizado no Brasil. O processo de dimensionamento das camadas, das espessuras das camadas, ele leva em consideração o ISC, o CBR do solo, o número N, o coeficiente de equivalência estrutural K, tendo como objetivo a proteção do subleito, mesmo deixando de lado os fenômenos de fadiga e de erosão. Já o método Medina, por ser um método mecanístico empírico, além de levar em consideração as observações em campo, baseia-se também na teoria da elasticidade, módulo de resiliência e resistência dos materiais. Portanto, os critérios de ruptura entre os dois métodos divergem bastante, sendo aceita apenas estruturas com até 30% de área trincada e com até 10 milímetros de afundamento de trilho de roda. O software também proporciona o módulo e curva de deformação permanente do subleito. Foi considerado no projeto um período de 10 anos, com rodovia de pista simples com uma faixa por sentido de 3,5 metros e acostamento de 2,5 metros, além de um talude de 1 por 1. A rodovia analisada é composta por dois trechos com diferentes números N e condições de CBR diferentes também. Do quilômetro 0 ao quilômetro 25, apresenta um número N menor, porém com um solo menos resistente, de CBR igual a 4%. Ao contrário do trecho 2, que apresenta um subleito mais resistente, mas um maior tráfego. Número N. Os materiais e as jazidas foram disponibilizados como dados, e os custos faltantes foram calculados a partir do ciclo com referência a outubro de 2019 e pela tabela ANP do Estado do Rio Grande do Sul. Iniciando, então, as propostas pelo método do Murilo. Para o trecho 1, a gente tem a proposta A e B, onde, então, utilizamos como revestimento concreto asfáltico CAP 5070, por ser o de menor custo, já que nesse método não faz a diferença da escolha do material para se determinar a espessura. Na base, foi testado os dois materiais possíveis para essa camada, onde é a BGTC e a BGS, e ambas resultaram numa mesma espessura de 15 centímetros. Para a subbase, foi testado material de menor custo. Por mais que este não apresentasse uma resistência muito elevada, admitiu-se a espessura mínima para as camadas granulares de 15 centímetros, como ocorreu também na base. No reforço, foi escolhida a argila 2, em questão do valor do CBR. Percebe-se que não há tanta diferença entre as duas propostas quanto ao custo, já que a única diferença entre elas é o material da base. Então, agora a gente tem as seções das duas propostas, onde, então, para a proposta A, a gente tem que a espessura do revestimento, que foi o CAP 5070, foi de 8 centímetros, a da BGTC, que é a base, foi de 15, a da subbase, que é o solo brita, de 15 também, e a do reforço subleito, que é a argila 2, foi de 27 centímetros. No enunciado do problema, a professora pediu que a largura da pista fosse de 12 metros e que os taludes fossem na condição de 1 para 1. Então, como a altura aqui da nossa estrutura foi de 65 centímetros, logo o alargamento do acostamento tinha que também ser de 65.
Mesma coisa acontece para a proposta B, onde a única coisa aqui que muda foi, então, a utilização da nossa BGS no lugar da base. Para o trecho 2, foi dispensado o uso de reforço, já que o solo presente possui um CBR maior. No revestimento, conservou-se o material do trecho anterior, pelo mesmo motivo de menor custo, porém, esse apresenta uma espessura um pouco maior devido o número N do trecho ser maior. Na base, utilizou-se brita graduada simples, tendo que majorar o cálculo da sua espessura por ser um material granular com número N maior que 10/7. Para a subbase, testou-se 2 tipos de materiais, mas como o uso do macadame não apresentou uma menor espessura, optou-se por usar o solo brita, levando em consideração seu menor custo. Então, em ambas as camadas, né, na base e na subbase, foi adotada a espessura mínima para camadas granulares de 15 centímetros. Novamente, a gente tem agora a ilustração das seções das propostas para o trecho 2. Aqui seria para a proposta A, onde, então, para a camada de revestimento temos 10 centímetros, para a base 15 e para a subbase também 15. Para a proposta B, aconteceu a mesma coisa, a única diferença foi que para a subbase utilizou-se o macadame. Conforme a orientação da professora Graciele, foi adaptado os materiais usados no método Murilo para o software Medina, usando materiais já cadastrados no programa. No programa, a gente tem diversas abas para as camadas. Então, concreto asfáltico, ele possui concreto asfáltico por polímero e concreto asfáltico modificado por borracha. Então, no concreto asfáltico faixa C brita comercial, a gente pegou da aba de concreto asfáltico o RJ CAP 5070, com o mesmo módulo de resiliência passado pela professora. O concreto asfáltico modificado por polímero, a gente usou classe 2, com o mesmo módulo de resiliência também. E o concreto asfáltico modificado por borracha, a gente utilizou o CAP Flex BPG 6422, com o mesmo módulo de resiliência também, utilizado no Murilo. Nas camadas de base, subbase, reforço, a gente usou materiais granulares, o BGTC pela camada de BGTC no software, o Balbo 1993, que é o único material do software. Para brita graduada simples e macadame seco, a gente usou brita graduada Gneiss C1 para brita graduada simples e o Gneiss C7 para macadame seco, que diferem de módulos de resiliência da camada de materiais granulares do software. Para solo brita, a gente utilizou um solo brita M5 laterítico. Argila 1 e argila 2, utilizamos solo siltoso e solo argiloso laterítico, respectivamente, com diferentes módulos de resiliência. E areia, um solo arenoso fino laterítico, com modo de resiliência característico do solo. Foi criado apenas a camada de subleito, porque essa camada ela foi calculada a partir do seu módulo de resiliência através da equação apresentada na instrução DER de São Paulo, que leva em consideração o tipo de solo e o valor do CBR. Isso. Na primeira utilização do software, a gente verificou as propostas do Murilo. Então, primeiramente foram preenchidos os dados do tráfego no programa e posteriormente verificou as estruturas propostas. Como pode observar, na proposta A, não atendeu os requisitos mínimos de área trincada, resultando em 63,2%. Na proposta B, a porcentagem da área trincada aumentou porque a gente trocou o material da base, mas também não atendeu os requisitos do método Medina. Para o trecho 2, a estrutura também não atendeu os requisitos, chegando numa área trincada de quase 100%.
o que ocorreu também na proposta B. Assim, nota-se que uma das falhas do dimensionamento pelo método Murilo é a falta de cálculo para controlar a fadiga. Com as propostas anteriores não atenderam os requisitos do software, dimensionou-se novas estruturas, percebendo um grande aumento na espessura das camadas. Essa proposta ficou superdimensionada, apresentando um valor de 14% de área de trincamento, que dá para notar ali uma grande espessura de base, subbase e reforço. Na proposta B do trecho 1, a gente tentou reduzir o custo da estrutura, onde então a gente utilizou como base a BGS e tentou então aproximar o valor da área trincada aos 30%, onde então a gente teve ali como 29,6%. Percebe-se o custo total da estrutura, ela resultou em quase o dobro do custo do Murilo. Aqui, então, a gente tem as novas propostas, então, realizadas pelo Medina, as seções delas, né? Tanto, então, agora para o trecho 1 e para o trecho 2, onde, então, aqui a gente teve um aumento considerável das camadas, como a gente pode perceber, tanto para a proposta A como para a proposta B. Na nova proposta para o trecho 2, por mais que o subleito tenha um CBR alto, usou-se a camada de reforço a fim de diminuir as espessuras das outras camadas. Pois sem o reforço, a camada de revestimento apresentaria uma espessura muito elevada, em torno de 20 centímetros, e as outras camadas ainda passariam de 40 centímetros. Na outra proposta também foi utilizada um reforço do subleito para não acontecer o aumento nas espessuras dos materiais posteriores. Novamente, aqui a gente tem, então, as seções do trecho 2, onde, então, a gente pode perceber também que, como aconteceu no trecho 1, teve um aumento considerável das suas espessuras das camadas, tanto para a proposta A como para a proposta B. Então, por fim, aqui a gente tem um resuminho de como foi definida a rodovia final pelo método Denar, do Murilo, onde, então, quem teve um custo menor para o trecho 1 foi a proposta B, onde utilizou-se como material de reforço argila 2, com espessura de 24 centímetros. Para a subbase, utilizou-se solo brita com espessura de 15 centímetros, base a BGS com 15 centímetros e, por fim, o revestimento CAP 5070 com 8 centímetros. Já para o trecho 2, quem custou menos entre as propostas foi a proposta A, onde não foi preciso utilizar uma camada de reforço. Para a subbase, utilizou-se solo brita com espessura de 15 centímetros, a base a BGS com 15 e, por fim, o revestimento CAP 5070 com 10 centímetros. Aqui a gente tem, então, os dois custos separados para cada trecho e, por fim, aqui o custo total da rodovia final. O mesmo acontece para o método Medina, onde, então, para o trecho 1, quem custou menos foi a proposta B, utilizando argila 2 como reforço com 27 centímetros, solo brita como subbase com 15 centímetros, BGS como base com 15 centímetros e revestimentos CAP 5070 com 13,8 centímetros. Para o trecho 2, a proposta A foi a mais barata, onde nesta proposta tivemos que utilizar o reforço de argila 2 com 20 centímetros, a subbase, o solo brita com 30 centímetros, a base, a BGS com 20 centímetros e, por fim, o revestimento CAP 5070 com 11,5 centímetros. O custo total da rodovia, então, foi de R$ 92.385.307,61. Então, comparando os dois métodos, fica visível que o método Murilo há uma falha no dimensionamento contra a fadiga, chegando em valores de área trincada de praticamente 100%. É bem notório entre os dois gráficos como a área trincada pelo método Murilo é altíssima, coisas que nem passaria no software Medina. A espessura do afundamento do trilho de roda, que é o ATR,
também ficou maior que o calculado pelo método Medina, mas ainda assim estaria de acordo com os requisitos do software, que seria de no mínimo 10 milímetros. Aqui a gente fez um grupo para melhor visualizar a diferença de custos entre os dois métodos, onde o método Medina é praticamente 35% maior que o método Murilo em termos de custos iniciais, e foi assim que escolhemos as propostas das rodovias, pelo menor custo. Mas vale lembrar também que a proposta inicial do Medina, ela é mais cara, mas como ela vai provavelmente requerer um menor número de manutenções, o custo final de toda a vida útil, né, do pavimento, ele se torna mais vantajoso pelo software Medina. Além de que o software Medina também gera um maior conforto, né, aos usuários da rodovia, porque calcula a fadiga e o afundamento do trilho de roda. E então, nesse outro comparativo aqui, dá bem para ver que o revestimento ele fica mais ou menos a metade do custo da estrutura total, né? Sendo, por mais que ele seja uma das camadas de menor espessura. Depois, as outras camadas, como base, subbase, reforço e o transporte, eles meio que se igualam entre os dois métodos. Então, foi de grande satisfação. Foi de grande satisfação finalizar a disciplina de pavimentos, podendo ter uma pincelada das dificuldades vividas pelos engenheiros que dimensionam as rodovias. Agradecemos a professora Graciele por proporcionar uma vivência com o método Medina, que provavelmente estará sendo o método vigente no Brasil daqui a um tempo. Obrigada. Agradecemos, então, a todos e a atenção. Obrigada.